eles vão se multiplicar. Segundo a palavra, segundo a grandiosa palavra de Deus, eles vão se multiplicar. É exatamente isso. Eles vão se multiplicar. E é importante vocês saberem que eu estou falando dos falsos profetas. A palavra do Senhor é muito clara nos evangelhos, quando o nosso mestre, o Mashiach, ele fala que nos últimos dias iam se multiplicar a quantidade de falsos profetas. A minha missão aqui é te ajudar a identificá-los pela palavra de Deus. Primeira coisa, a palavra profeta no hebraico é a palavra navir. Navir é aquele que anuncia a palavra de Deus. Então, profeta pode ser não só alguém que recebe uma revelação, mas sim alguém que anuncia a palavra de Deus. O falso profeta também tem essa característica de anunciar a palavra de Deus. Mas, com um detalhe, ele não fala exatamente o que Deus, o eterno Criador, está mandando. Ele fala de acordo com as suas vontades, de acordo com a vontade do público. O falso profeta, ele não tem compromisso com Deus. Ele tem compromisso com o seu próprio ventre e com o agradar aos seus ouvintes. Já o verdadeiro profeta tem a missão de transmitir a palavra de Deus, ainda que essa palavra não agrade os ouvintes. Pela palavra de Deus, nós vemos o profeta Jeremias, por exemplo, falando que o povo não queria ouvir. O profeta Jeremias estava anunciando um cativeiro para o Reino do Sul. E o povo não queria ouvir falar em calamidade, em caos, em dificuldades. O povo queria ouvir o quê? Paz, segurança, bem-estar, prosperidade. Mas por que Deus, bendito seja Ele, disse para o profeta Jeremias anunciar o caos? Primeiramente, o Eterno enviou o profeta Jeremias para chamar o povo ao arrependimento. Como o povo não quis ouvir a palavra de arrependimento, então Deus anuncia o pior. Então o Eterno, ele viu seu profeta para anunciar o retorno do povo. Até o rei estava fora do caminho que agrada o Eterno. Então, o profeta Jeremias anuncia uma palavra que o próprio povo não queria ouvir, que o próprio rei não queria receber. Já o falso profeta é diferente. O falso profeta fala aquilo que o povo quer ouvir. O caso de, por exemplo, Elias e os profetas de Baal. Elias profetizava segundo a vontade de Deus. Os profetas de Baal sempre diziam que os reis iam prosperar. Inclusive o Jezabel e o seu Acabe, o seu marido, eles eram cercados por falsos profetas, que sempre diziam para ele: Acabe, você vai vencer. Acabe, você vai conquistar. Acabe, vai dar tudo certo. E aí vem o profeta de Deus e diz: Acabe, vai dar tudo errado. Você está em desobediência, você está em pecado, você está levantando postes ídolos, você precisa se arrepender, você precisa abandonar o pecado. Mas Acabe não queria ouvir o verdadeiro profeta. Acabe queria ouvir aquilo que o coração dele mais desejava e queria naquele momento. Era o quê? Viver bem, numa paz e segurança
em pecado, na transgressão. Só que o verdadeiro profeta de Deus não tem essa missão, agradar os ouvidos do povo. O profeta de Deus, ele recebe a mensagem de Deus para transmitir para o povo. Porque Deus fala com o povo aquilo que ele quer. Eu vou trazer alguns versículos bíblicos para as vossas meditações. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eles estão vindo aí. Eles estão se multiplicando. Os falsos profetas estão se multiplicando. Vamos aos textos bíblicos para falarmos sobre os falsos profetas. Vamos lá, vamos nos textos da palavra de Deus. Vamos comigo? Vamos lá. Bom, gente, vamos aos textos bíblicos sobre os profetas. Bom, estou usando uma versão Jerusalém, no capítulo 13 de Deuteronômio. Olha o que diz: quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ou um prodígio, se este sinal ou prodígio que ele anunciou se realizar, e ele te dizer: vamos seguir outros deuses que não conhecestes e servi-los. Bom, aqui o Eterno está falando pela boca do Moisés, instruindo o povo. Está instruindo. Olha, se aparecer no meio de vós um profeta, um anunciador, e fizer um sinal, falar sobre um sinal, e esse sinal acontecer, e depois ele vier a dizer: vamos seguir outros deuses estranhos que não conhecemos e vamos servi-los, o Eterno vai dizer o seguinte: não ouça as palavras desse profeta ou desse intérprete de sonho. Então pode ser um sonho que esse profeta teve, ou uma mensagem supostamente vinda de Deus. O que o texto bíblico está nos dizendo é o seguinte: pode vir um homem anunciando que é um porta-voz de Deus. Pode te contar um sonho ou uma revelação. E depois essa revelação se cumprir, esse sinal se cumprir. Só que o texto está dizendo: se depois ele te ensinar ou te induzir a seguir outros deuses, o texto é claro, Deuteronômio 13, versículo 4. Não ouça as palavras desse profeta. Aqui nós vemos claramente a palavra de Deus para as nossas vidas é o quê? Ouvir, analisar, julgar e tomar uma decisão bíblica. O que nós não podemos fazer é seguir homens sem base bíblica. Aqui nós estamos falando, no contexto aqui, Deus está falando para a nação de Israel que tinha acabado de receber a Torá no Sinai, onde Deus diz assim: Anohi Adonai Elohecha, eu, teu Deus, eu Yahweh, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Eterno se identifica com seu nome, Yod, Rei, Vav, Rei, o nome pessoal Yahuwah, Yahu, Yah. E diz para a nação de Israel as leis dele. Aqui no capítulo 13, veja que interessante. O texto está nos dizendo que eu não tenho que ouvir um profeta que me ensina a sair das bases que Deus nos deu. Primeiro, o Eterno é um. Qualquer profeta que disser que Deus é três, esse é falso.
pelas Escrituras. Veja que o Eterno já estava avisando o teu povo. Vamos seguir nessa linha para entendermos a palavra. No capítulo 23, no versículo 13, olha o que Jeremias fala dos profetas falsos. Nos profetas de Samaria viu uma loucura, profetizavam em nome de Baal e levaram a nação de Israel, o povo, de Israel, ao erro. Mas nos profetas de Jerusalém, aí norte e sul, agora é sul, vi coisa horrorosa, coisa horrível. Adultério ou obstinação na mentira. Eles fortalecem as mãos dos perversos, dos ímpios, para que ninguém se converta de sua maldade, para que ninguém retorne, para que ninguém se arrependa. Todos são para mim como Sodoma e seus habitantes como Gomorra. Então aqui nós vemos claramente que esses profetas aqui não traziam uma palavra de quê? De retorno. Retorno o quê? A base, a vontade de Deus. A base que eu digo o quê? As instruções de Hashem. O falso profeta diz que você pode continuar em pecado, que Deus te ama e vai te salvar a si mesmo. O verdadeiro profeta te diz: se arrependa dos seus pecados, arrependei-vos. Yeshua foi chamado de profeta. Olha a mensagem de Yeshua. Olha como ele trata os homens nos seus pecados. Ele está entre os pecadores para trazê-los para Deus. Jamais Yeshua concordou com desvios de condutas e que a pessoa poderia viver uma vida torta e ser salvo. Na verdade, ele é enfático que as pessoas precisam se arrepender, necessitam mudar. A palavra arrependimento, techuvá, significa conversão, significa arrependimento, significa retorno, significa se a pessoa está cometendo impiedade, tem que largar e começar a praticar a justiça e o que é reto. Então nós vemos aqui que os falsos profetas não avisam o povo que eles estão em pecado e precisam abandonar os seus erros. Na verdade, os falsos profetas ficam iludindo o povo com uma falsa salvação que a pessoa que não se arrepender nunca vai obter. A pessoa só vai obter a salvação se converter, crer no Mashiach, permanecer no caminho estreito e, conforme diz o próprio Mashiach, vencer. Então, acautelai-vos, pois o próprio Yeshua falou para acautelarmos dos falsos profetas, lembrando que profeta é o navir, é alguém que anuncia uma palavra, transmite uma palavra. Se esse profeta não trouxer junto consigo as palavras que o Eterno determinou, enfatizou, ensinou, esse profeta ensinar uma falsa doutrina de salvação, este profeta tem que ser rejeitado, porque a palavra do Mashiach diz que é desta forma. Bom, aqui no Mateus 24, versículo 23, vai ter uma conexão muito clara com Deuteronômio 13 que eu li. Olha que interessante. Diz assim: então se alguém vos disser, olha o Cristo aqui, olha o Cristo ali, não creiais, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas que apresentarão grandes sinais e prodígios. Preste atenção. De modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que vos preveni. De fato, a Bíblia está nos prevenindo, tanto em Deuteronômio
capítulo 13, como em Mateus, capítulo 24, versículo 24. Se acautelar. Não é porque fez sinais que é profeta de Deus. Porque o próprio Machista está dizendo, pessoas vão vir em meu nome, dirão que são profetas, vão fazer grandes sinais para enganar. Então deixa eu enfatizar algo aqui. O falso profeta pode fazer sinais, prodígios. O falso profeta pode ter uma excelente oratória, mas o falso profeta não vai te ensinar techuvá. O verdadeiro profeta vai te anunciar techuvá. O verdadeiro profeta vai dizer que você tem que abandonar o pecado. Você não pode continuar no adultério. Você não pode continuar no engano. Você precisa se arrepender. Você precisa mudar de vida. Já o falso profeta vai fazer sinais para impressionar. Infelizmente, muitas pessoas serão enganadas por eles, porque eles vão falar em nome de Deus, mas não são enviados de Deus. Isso você precisa entender. Não é todas as pessoas que falam em Deus, em nome de Deus, que são de Deus. De fato, muitas pessoas podem falar de Deus, orar, profetizar, fazer sinais e não ser enviados de Deus. Então eu preciso te dizer, te alertar, muitos falsos profetas vão surgir nesses últimos dias para enganar vós outros. Acautelai-vos. Não creiais em qualquer profecia, não creiais em qualquer palavra. Testifique através do Espírito Santo e da palavra. Se o profeta estiver te ensinando a continuar uma vida torta, esse não é um profeta de Deus. Espero que tenha entendido essa mensagem. Eles estão se multiplicando. Os falsos profetas. Acautelai-vos. Cuide-te. Salve a tua alma e daquelas pessoas que te ouvem. Que o Eterno nos ajude. Shalom. Se esse vídeo te edificou, é hora de compartilhar ele nas suas redes sociais, com seus amigos. Essa palavra precisa chegar a muitos outros lugares. Você pode compartilhar no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, no seu Facebook. Compartilhe essa palavra para que outras pessoas possam ser alertadas dos falsos profetas que já estão enganando e levando muitas pessoas à perdição. Não deixe que as pessoas sejam enganadas por falsos doutores da lei, por falsos mestres, por falsos líderes, usando a palavra de Deus. Eu falei aqui muito claro sobre a característica do falso profeta. Bom, está nas tuas mãos agora o like e compartilhar. Um grande abraço e até a próxima, se assim nos permitir o Eterno. Até!